Eu percebi que eu não conseguia crescer só. Então eu necessitei engajar as pessoas. E foi isso que virou a chavinha lá. Foi isso que virou a chave. Quando essa chave virou, que eu disse assim, eu preciso engajar as pessoas, eu tinha dificuldade. Por que eu tinha dificuldade? Porque nem todo mundo quer crescer. E aí você olha pra mim e vai dizer, mas Max, dá muito trabalho. E eu vou usar, não dá muito trabalho. Trabalho. Eu trabalho. E como é que eu fui percebendo? Trabalhando mentalidade. E aí eu fui trabalhando mentalidade, isso foi gerando engajamento, esse engajamento foi gerando uma comunidade, as pessoas desejavam trabalhar na nossa empresa. Sejam bem-vindos ao podcast Liberdade Empresarial, podcast que é feito para você, empresário, que merece viver com lucro, liberdade e alinhado ao seu propósito. Eu sou Carolina Santos e sou a sua mentora que vou te conduzir nessa jornada. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Já senti aqui pelo bastidor que o papo vai ser gostoso, vai ser fluido, vai ser leve e vai ser muito edificante para a tua vida empreendedora. Então já se inscreve nesse canal, já se conecta aqui, também compartilha lá nos seus grupos de empresários, nos seus grupos da família, porque com certeza vai trazer muita coisa boa para você. Hoje eu recebo um empresário que é gigante, fala a nossa língua, fala de lucro, cultura, estratégia, expansão, propósito. Max Jefferson, ele é a prova viva de que visão, ação e valores sólidos constroem negócios e atravessam fronteiras. Natural do interior do Ceará, cresceu enfrentando vários desafios e já tá com o pezinho no mundo, né? Seja muito bem-vindo, Max Jefferson. Pô, Carol, alegria, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com você no podcast Liberdade Empresarial. Até o nome já é bem sugestivo. Não é? Às vezes, uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Max, como é ter liberdade financeira? Eu posso te dizer que a maior das liberdades que eu conquistei na minha vida foi não me preocupar com a opinião do outro. Boa. É a maior das liberdades. Tem dinheiro que paga isso, né? Tem, porque empreender é isso, é correr o seu risco próprio, empreender é isso, é você arrancar a coragem que existe dentro de você e dizer, eu vou pro mundo, eu vou empreender. Então eu saí realmente de uma cidade de 26 mil habitantes, no interior do Ceará. A minha infância, ela foi muito dolorosa e eu não gosto nem de contar essa história de vitimismo elegante, apesar de que existe link com várias pessoas e é uma das coisas que eu mais combato, é o vitimismo, é a escassez, porque eu venho dali, eles são meus inimigos mesmo. Eu troquei tapa no popular, no cearense, é tapa, tabefe, assim no cearense. Caiu no braço. Briguei no braço com isso, mas hoje eu me sinto um guerreiro, onde Deus me privilegiou, né? Sou casado e muito bem casado. A minha esposa, ela me deu assim eu acho que foi uma dádiva, sabe? Uma dádiva de Deus, porque eu sempre falo aonde eu vou, nas oportunidades que eu tenho, que essa é uma das maiores dádivas do ser humano, o casamento. Se você escolheu bem, com certeza, pode ter certeza absoluta que isso vai ajudar na sua jornada empreendedora. E forja muito, o casamento forja muito a gente, né? Não tem dúvida. Às vezes a gente acha que escolheu mal, mas na verdade é que a gente não está se permitindo ser moldado, né, pelo outro. Perfeito, Carol, perfeito. Bom demais. Então nós estamos aqui, eu sou um cara que empreendo já há 30 anos, né? Não é porque eu sou velho, é porque eu comecei cedo experiente, né? Eu comecei bem experiente, então... Começou com que idade? Eu comecei o meu primeiro CNPJ foi com 19 anos. Tenho ele até hoje. Uau. Primeiro CNPJ eu abri com 19 anos. Existe o mesmo CNPJ até hoje. E você que abriu, você que foi lá e teve a iniciativa de buscar essa... Tive a iniciativa, fui eu que busquei isso, fui eu que conduzi aquilo, né? Então meu pai foi uma referência para mim do que não fazer no empreendedorismo. Porque meu pai, ele não sabia ler nem escrever, mas ele empreendeu algumas vezes e todas as vezes que ele empreendeu não deu muito certo, não. Então a referência que ele me deu foi, não faça desse jeito, procure outra forma de fazer. E eu saí dali e a minha tese de empreender é uma tese onde eu diversifico, né? Acredito na diversificação. Legal.
Os especialistas vão dizer que isso não é o melhor das opções, eu também não estou nem aí para os especialistas. Que importa eu vou que funciona, no que né? funciona de fato. Então, se está funcionando para mim, e eu digo muito, no empreendedorismo não tem certo, não tem errado. É o que funciona. Que tá dando o resultado que vale, né? É isso aí. Max, você deu um spoilerzinho da minha pergunta-chave inicial, que eu sempre começo o podcast. O que é liberdade para você? Pois é. Liberdade, a maior delas que eu conquistei é não se preocupar realmente com o que o outro pensa. O que é fazer o que de fato te faz feliz. É fazer o que de fato precisa ser feito. É fazer da forma que você entende que é coerente, que é correta. E assim, você vai acertar e vai errar. Só tem uma forma de você não errar, é parar de fazer. Não testar, né? Mas você vai testar. Então, no decorrer da sua jornada, você vai testar, você vai acertar, você vai errar, você vai encontrar obstáculos, você vai criar casca a partir dali, você vai conduzindo a vida de acordo com o nível de conhecimento que você tem. E esse nível de conhecimento vai aumentando, as decisões vão se tornando mais assertivas. Quando o conhecimento ainda está baixo, você erra mais. Então, a experiência vai te dando essa possibilidade. Eu chamo isso de empilhamento de experiência. À medida que você vai empilhando experiência, você vai se tornando mais assertivo para tal decisão. E você é o tipo de pessoa que busca intencionalmente essas novas experiências, ou você deixava as coisas irem acontecendo? Ou você é aquele pessoa que buscava, deixa eu ver o que tem lá, deixa eu buscar aquilo lá, deixa eu me colocar intencionalmente naquele lugar? Sempre busquei e vou continuar buscando. O que isso muda em você primeiro e nos seus resultados? Primeiro, a mudança é interna, é dentro de você. Aí você, de forma intencional, você bota para fora. Isso não é impossível uma empresa acaba se tornando crescer. Inevitável, né? É inevitável. É impossível uma empresa crescer se o dono não estiver crescendo. É impossível. A empresa só cresce se o dono estiver crescendo. E a forma do dono crescer é se desenvolvendo. É entendendo do que eu chamo de espinha dorsal de qualquer empresa. E o que é a espinha dorsal de qualquer empresa? Gente. Pronto. Pessoas. Essa é a espinha dorsal de qualquer empresa. E aqui vai algo assim que isso é importante ficar aqui, cara. Eu quero abrir esse espaço para dizer uma coisa que foi uma descoberta para mim há alguns anos atrás, porque eu entendi que nós não lideramos pessoas, nós lideramos a sombra dessas pessoas. Fala mais. Falo. O que é a sombra dessas pessoas? São suas crenças. Elas não percebem, mas são lideradas a partir delas. Olha como é interessante. As pessoas falam muito de perfil comportamental, inclusive tem várias ferramentas de perfil comportamental, é o DISC, é o CIS Assessment, várias ferramentas. Eu usei muitas, inclusive eu desenvolvi uma própria minha. Que legal. Por quê? Porque eu não gosto de trabalhar as lideranças a partir de um relatório pronto. Eu gosto de trabalhar as lideranças a partir de uma reflexão. Portanto, quando eu dava um comando como líder para os liderados de perfis semelhantes, exemplo, duas pessoas que têm o mesmo perfil dominante, eu percebia que aquela pessoa agia de uma forma naquele comando e aquela pessoa, apesar do mesmo perfil, a outra pessoa agia de forma diferente. Tem o viés da crença aí. Viés da crença. Bom. Então tinha uma sombra naquelas pessoas que normalmente passa despercebido. E eu fui começando a dar comando não para as pessoas, mas para a crença. E como é que eu descubro isso? Processo seletivo, Carol. Aí processo seletivo, ele precisa ser adaptável para cada processo cultural. Não existe o melhor, o pior, o certo e o errado. Isso é igual a família, é a sua. É a sua. Então o processo seletivo é o seu. Isso. E você falou de pessoas, né? O quanto você atribui o sucesso das suas empresas, que são 19, você falou? 18. 18? Na verdade, vendeu eu uma, vendi né? uma, eu vendi uma. Vendeu uma, acabou de desgarrar de uma, né? Isso. Pôs a filha para casar, né? O quanto investir em pessoas foi determinante para o sucesso dessas empresas? Total. Absolutamente total. Agora tem um detalhe. Não é investir em qualquer pessoa. Pronto. É investir
nas pessoas que investem em você. Não é investir porque você gosta da pessoa. Não é investir porque aquela pessoa foi leal. É porque aquela pessoa que você investiu, seja num treinamento, seja numa bonificação, seja no que for. Eu tenho um ritual com os meus liderados, porque quando eu acredito que aquela liderança, que o liderado pode se transformar numa liderança que seja geracional, e o que é uma liderança geracional é aquela liderança que vai transferir para uma outra. Essa sim é liderança geracional. Não é aquela que fica retendo o poder, né? Não. Isso não é, nem é liderança, Não. né? Isso nem é liderança. Esse nem deve ser investido. É. Então, quando essas pessoas, elas realmente querem, têm a ambição, sabe? O desejo no olhar, o tesão de estar ali naquele ambiente, sabe? De crescer juntamente com a tua empresa, essa é aquela pessoa que você deve investir. Porque ela tem o desejo e ela vai ser geracional para a sua empresa. Portanto, eu só consigo montar outras empresas se eu tiver uma cultura forte, enraizada dentro das empresas, que me permita sair daquela empresa e que o resultado dela seja permanente ou melhor. Bom, é isso, gente, que eu bato tanto. A liberdade empresarial passa por aí. Perfeito. Passa por aí, porque a gente não pode ser dependente da empresa, a gente não pode ser aquela pessoa indispensável para o negócio funcionar. Eu sempre falo com meus mentorados, quando a gente entra na empresa, tem que ser de fazer a empresa melhor, não para tocar ela no básico. Para tocar ela no básico tem que ter equipe, né? Equipe bem treinada, desenvolvida, com liderança forte, mas quando entra um líder, quando entra o dono, é para fazer a diferença ali dentro, né? E também a gente tem que construir essa independência das pessoas e do processo, né? Isso passa, mais uma vez, por formar gente, por desenvolver e investir em pessoas. Não tenha dúvida, é necessário que a gente não só forme as pessoas, agora a gente saiba dar a autonomia devida, dar criar esse movimento dentro das empresas, né? E movimento, existe uma linha para se criar movimento, não se cria movimento se primeiro não engajar a pessoa. Se as pessoas não se sentirem pertencente. Como é que você faz esse engajamento, esse pertencimento na prática? Na prática, vamos lá, para a prática. Eu vou citar a nossa empresa mãe, porque eu tenho um carinho especial por ela. Eu passei 25 anos ali dentro como CEO. Hoje eu não sou mais CEO de nenhuma empresa, mas eu comando a companhia sendo... eu estou no conselho, mas eu tenho uma gerência sobre as finanças de algumas companhias. Portanto, se estiver funcionando, eu abro o cofre. Se não tiver, eu fecho o cofre. Então a chave do cofre é tua. Tem que ter. Em algumas companhias que elas são realmente... eu vou chamar da família, né? Que nós temos uma hold que é familiar, então, e temos outra hold que participamos de alguns negócios. Essas que são da família, ela passa por mim, então ali eu abro e fecho o cofre. Por quê? Porque você tem que ser bom financeiramente quando tem dinheiro. Porque quando tem dinheiro, Carol... Solta a rédea, né? Vaza pelos ralos. Vaza pelos ralos. Agora, quando não tem, aí já fudeu o negócio. Você pode chamar quem chamar, não tem milagre. Já foi, né? Já foi. Então foi. você tem que ser bom quando tem o recurso. Imagine assim, ó. E aí é que geralmente o empresário afrouxa a mão, né? É nessa ele hora se deslumbra. Por que ele afrouxa a mão? Porque tá abundante. Imagine assim, você acha que respirar é importante, Carol? Com certeza. De 0 a 10? 10. 10. E por que as pessoas não valorizam esse respirar? Quando falta o ar que vai lembrar que o ar é Mergulha importante. numa piscina. Né? Mergulhou na piscina, você fica... Percebe? Que quando falta, você quer controlar? É a mesma coisa de você botar R$1.000 no bolso, saiu no restaurante. Não, vou comer. Aí gastou 100, 200, 500, 800, agora você não vai em qualquer restaurante. Você começa a economizar porque começa a faltar. Na escassez, você presta mais atenção. Aí você começa a querer afrouxar, que deveria ser diferente. O que eu percebo, né, o que eu vejo dentro dessa arquitetura, e quando as pessoas falam muito de liberdade empresarial, elas têm um link com o financeiro e
É diferente você ter liberdade e você ter independência financeira. Independência financeira você nem precisa trabalhar para ter. Aham. Você tem uma renda passiva, eu vivo com dinheiro 20 mil reais, tudo bem, você tem uma renda ali que te dá 20 mil reais de aluguel de imóvel. Aham. Tá bom, você tem uma independência. Agora eu chamo, Carol, vamos viajar para Nova York? Vamos agora? Não, veja bem, eu não... Não. Então você não tem Você não tem liberdade liberdade. financeira, você tem uma independência financeira. Tem uma distorção, muitas vezes as pessoas contam essa história, e é importante o dinheiro, porque não dá para empreender sem dinheiro. Sem o retorno O financeiro né? é uma competência. O financeiro é uma competência. Se você não tem, procure quem tem, que um dia você vai precisar dessa competência. É inevitável você usar. Boa. Inevitável. Tem no meu... Inclusive, esse aqui, presente para você, tá? Oh, muito Esse obrigado, é o meu livro, cara. Liberdade Que Empresarial. Por enquanto, ele está restrito aos mentorados e aos convidados presentes. Então, eu dou de presente para muito pessoas obrigado. especiais. Esse é seu. Obrigado. Vou ler. Então, tem os 3 pilares que eu trabalho, é o lucro, a liberdade e o propósito. Dentro, eu tenho uma frase que eu falo assim, lucro é sanidade. Porque sem dinheiro é como perder o oxigênio, né? A gente vai ficando sufocado, toma decisões erradas, acaba agindo por impulso e acaba indo por um caminho muito ruim, né? Sem o lucro. Então, o lucro é sanidade e a gente precisa também ter a liberdade. Porque se eu não tenho liberdade, eu não tenho vida. Muitas vezes o empresário tem dinheiro, mas não tem liberdade. Ele tem até muito patrimônio, muito caixa, mas não tem liberdade. Ele não consegue sair da empresa, ele não consegue ir para Nova York, ele não consegue, muitas vezes, nem fazer, como a gente vê muito, né? Tem o encontro do Class Club, que a gente é sócio lá. Ah, não consegui. Por quê? Porque está na empresa, não consegue sair da empresa nem para ir num evento que ele está pagando quase 500 pau por ano e não consegue estar presente ali. Por quê? Porque a empresa não vive sem ele. É uma dependência, é uma relação disfuncional, muitas vezes, né? Sem lucro, sem liberdade e muitas vezes já tem dinheiro, tem até liberdade, mas está vazio de propósito. Para que eu vou sair de casa segunda-feira? Cadê o brilho no olho para fazer o que tem que ser feito? Perdeu. Porque muitas vezes o motivador do empresário era só o dinheiro, era para pagar o boleto. E a hora que o boleto está pago? O que vai nutrir a energia da vida? Então eu entro nesses 3 pilares para mostrar para o empresário que é possível a gente ter a real liberdade. Depois você vai ver no 3º pilar ali que ele Legal. aponta para uma liberdade de reino. Que a gente só é completo e pleno quando a gente tem todas as pecinhas preenchidas dentro do nosso coração e uma essencial delas é Deus. Inclusive eu vi, né, que você também tem essa visão de mundo, né, de que realmente tem que fazer sentido e tem que ter Deus dentro do quadro societário da empresa, né, isso é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, Max. Pô, que legal, você está me dando uma grande oportunidade de expressar um pouco mais sobre o que era uma empresa que realmente tem uma cultura enraizada. Boa. A empresa, primeiro ela cresce para baixo como raiz, e depois ela vai moldando e vai construindo aqui. Você me fez uma pergunta um pouco antes, eu vou voltar um pouco nela para explicar isso. Como é que se gera engajamento? Boa. Porque quando você não tem um pertencimento, a pessoa não se sente naquele ambiente. E por que eu vou falar disso? Porque, como eu disse, uma das coisas que eu mais combato, que são meus inimigos, é a escassez, é o vitimismo. Isso são inimigos mortais meus, eu combato mesmo. Por quê? Porque dentro das empresas que eu conduzo, tem um valor primordial, que é a mudança de mentalidade. Boa. Você... Isso é o valor lá, missão, visão, valores, é um dos valores. O valor é mentalidade. Show. Mentalidade. E o segundo valor, mentalidade de dono. E o terceiro valor, mentalidade de aprendizado. Mentalidade. Então, mentalidade vai ser a minha causa. Mas como eu cheguei nessa causa? Gerando o pertencimento para que aquelas pessoas pudessem sair dessa escassez, desse vitimismo. Olha, eu venho de uma cidade de 26 mil habitantes. Do interior do Ceará. Do interior do Ceará. Não é qualquer uma, né? Eu comecei a minha vida aos 9, 10 anos de idade vendendo lenha e água no lombo de um jumento. Nossa. Não foi que nem o Rick Chest na praia de Copacabana olhando aquele povo bonito, não. Foi no lombo de um jumento no interior do Ceará. Então, assim, isso me deu casca cedo.
Eu tive que sair de casa com 13 anos. Imaginar o meu filho saindo de casa com 13 anos hoje para morar 200 quilômetros só num colégio internato. Meu Deus. Você saiu, foi para Fortaleza? Eu saí para uma outra cidade chamada Iguatu. Tá. Que era uma cidade maior da região, uma cidade de 100 mil habitantes. Então, ali eu fui me tornando homem cedo. Tá. Hoje... Você foi sozinho. Só... Teve que se virar ali. Eu tive que me virar. Foi um processo. E aí, isso me enraizou uma escassez, aquela coisa que, isso não é para mim, e eu chegava e tal. E na cidade onde eu comecei a empreender, que é a cidade de 26 mil habitantes, as pessoas reclamam. Mas reclamam de verdade. Com força, e aonde essas pessoas reclamam, eu comecei a enxergar a oportunidade. Se tem muita gente reclamando é porque não estão olhando para as oportunidades. Boa. E aí eu comecei a empreender em cima disso. Seu primeiro negócio foi o quê, Max? Meu primeiro negócio, aonde eu comecei eu vou chamar de desenvolver, porque eu dei aula de informática, eu dei aula de MS-DOS, eu programei no Clipper, eu dei aula de Windows, de Word, de Excel. Foi por ali que eu fui enveredando a minha linha de empreendedorismo. E montei cursos de informática. Depois que eu montei cursos de informática, montei lojas, depois montei lojas de móveis, de elétrica. Então foi toda uma construção. Depois cheguei na distribuição de medicamento. Quando eu cheguei na distribuição de medicamento, eu já tinha errado bastante, mas muito. Errei muito. E nessas etapas, nesses empilhamentos de experiência, que eu cheguei na área, na distribuição de medicamento, aí eu acertei. Boa. Aí eu disse, cara, isso aqui funcionou. E dali eu comecei a fazer o meu segundo motor, que eu chamava de bracinho, hoje eu já sei que é um motor. Fui fazendo um terceiro, um quarto, e assim eu fui criando outras empresas. Deixa eu voltar um pouquinho, vai ficar um monte de parênteses abertos aqui, mas depois a gente volta fechando. Perfeito. O que você fez que falou, agora deu certo? O que é que você mudou ou ajustou na rota que você ia falar, agora entrei no flow aqui? Eu percebi que eu não conseguia crescer só. Então eu necessitei engajar as pessoas. Tá. Foi isso que virou a chavinha lá. Foi isso que virou a chave. Quando essa chave virou, que eu disse assim, eu preciso engajar as pessoas, eu tinha dificuldade. Por que eu tinha dificuldade? Porque nem todo mundo quer crescer. E aí você olha para mim e vai dizer, mas Max, dá muito trabalho. E eu vou usar, não dá muito trabalho. É o trabalho. É o trabalho. E aí eu fui percebendo. E como é que eu fui percebendo? Trabalhando mentalidade. Boa. E aí eu fui trabalhando mentalidade, isso foi gerando engajamento, esse engajamento foi gerando uma comunidade, as pessoas desejavam trabalhar na nossa empresa. Legal. E aí eu comecei a fazer um processo seletivo diferente, onde eu cobrava para que as pessoas participassem do processo seletivo. Uau. Só que eu entregava muito. A minha promessa era, se você não aprender algo novo dentro desse processo seletivo, eu lhe devolvo uma taxa de R$100. Hoje eu nem cobro mais porque eu não posso. Eu fui denunciado pelo RH. Não pode, né? Não pode. A verdade é que não pode. E eu fui denunciado pelo RH. E hoje eu não cobro mais. E também eu não estou mais à frente da empresa, mas o processo seletivo ele continua. E dentro do processo seletivo, o que foi interessante para mim? A nossa última etapa como processo seletivo, a gente entrevista pai e mãe. Quando eu entrevisto pai e mãe, mas eu não tenho pai, não tenho mãe. Tá bom, quem te conhece? A minha esposa, o meu filho, o meu avô, alguém vai te conhecer de fato. É ali que eu começo a entender quem é a pessoa, né? A sombra daquelas pessoas. Lembram? Quando a gente falou lá no início do nosso podcast, é ali que a gente começa a identificar a sombra das pessoas e começa a treinar aquela sombra. Aquela sombra vai mudar a mentalidade, nós vamos gerando experiência, mudou a mentalidade, aí ela muda a realidade dela. Aí ela quer realmente se transformar. Isso gera comunidade, gerou um movimento, uma causa. Qual é a nossa causa? Transformação de mentalidade. Nesse meio da jornada, eu fui entendendo que na mudança de mentalidade,
Você quer um algo mais, sabe? Você falou exatamente que é... E aí eu não falo de religiosidade, eu falo de espiritualidade. Para mim tá no topo daquela pirâmide, sabe? O espiritual. Eu lembro que mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, eu estava numa viagem em Israel. E a minha esposa, ela recebeu uma palavra que era para a gente montar um ministério dentro da empresa. E ela veio falar comigo sem saber como é que a gente vai fazer isso e tal. Vai fazer como Deus mandou. Só obedece, né? Obedece. Então seleciona algumas pessoas, nós selecionamos 5 pessoas à frente e montamos um ministério chamado Faça o Mesmo dentro da nossa empresa. Faça o mesmo. Faça o mesmo. O mesmo que Jesus fazia. O mesmo que Jesus faria. E o que que a gente faz? Estuda Bíblia. Bíblia. Toda quinta-feira, 8 da manhã, de 8 a 9h30, é no horário. A gente para, só vai quem quer, só vai quem quer. Mas é Bíblia. Bíblia. Isso elevou o nível de frequência da nossa empresa para outro nível. Para outro nível. Elevou o engajamento, o depoimento. As todas as famílias. Empresas? Não, tô falando na raiz, na matriz lá. Na matriz, aquilo ali onde nasceu. Porque aí a gente tem que fazer adaptação. Eu tinha uma empresa que tinha 450 colaboradores. Era o desafio. Aí o chão de fábrica era terceirizado. Terceirizado, não tem muito... Eu não tinha nem um alinhamento muito cultural. Meu alinhamento cultural era com as lideranças. Então, é outro nível. Nos loteamentos, a equipe de venda é terceirizada. Então, eu fui conduzindo de acordo com cada empresa. Porque cada empresa tem a sua particularidade. Sim. Nem sempre o que você faz ali dá para fazer acolá, que dá para fazer ali. Sim. E outra, é o nível de maturidade do teu time. Também. Qual é o nível de maturidade que o time tem para isso? Eu lembro-me de um fato que foi muito interessante, quando a gente enraizou isso. Tinham 3 pessoas. Inclusive, essas pessoas elas acabaram saindo da corporação e elas levantaram a mão e disseram assim, olha, a gente queria estudar a Bíblia segundo Allan Kardec. É o Espiritismo. Eu disse, não. Minha empresa, minhas regras. Respeito você, sem problema nenhum, mas aqui nós vamos estudar a Bíblia. A Bíblia. E ponto. Então, isso é se posicionar. Não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é errado. Sem medo de agradar, né? Sem necessidade de agradar. Sem necessidade. Maior liberdade que eu conquistei. Pronto. Sem necessidade de agradar ninguém. Então, foi assim que a gente foi gerando esse movimento. E muito alinhado com as pessoas. O que eu mais fiz enquanto CEO de empresa foi PDI. Plano de Desenvolvimento Individual. Empresas minhas que têm até 100 pessoas não tem RH. Quem comanda é o CEO. É ele que tem que conhecer as pessoas, é ele que tem que conversar com as pessoas. Lá nós chamamos, lógico, tem um organograma de liderança e tal, e nós trocamos o feedback pelo diálogo do desenvolvimento. Tá. A gente mudou o nome. Ficou mais leve. Ficou mais leve. Gostei. Ficou mais leve e ficou mais produtivo. Sabe, Diálogo de desenvolvimento. As pessoas não vão para levar a pancada, as pessoas vão para se desenvolver. Elas sabem que vão se desenvolver. Né? Elas sabem que ali é um aceite de uma devolutiva. Da forma como você fala, você vai escutar. Foi dessa forma que a gente criou um ambiente seguro para as pessoas. E esse ambiente seguro aumenta o engajamento, o comprometimento, a retenção, aumenta tudo aquilo que os empresários querem, mas não sabe por onde começar, né? A pessoa tem que se sentir segura para abraçar a causa, né? Eu fico muito feliz quando um colaborador ou colaboradora discorda. Eu fico muito feliz quando ele discorda fundamentando. Quando ele discorda colocando a opinião para fora. Quando ele discorda de fato falando o que ele pensa. Legal. Isso é uma comprovação de ambiente seguro. A maioria das empresas que eu ando são berçários de meninos e meninas mimizentas. Que, eu não vou falar porque fulano, eu não vou... Isso
é responsabilidade da liderança. Total. Construir um ambiente seguro é responsabilidade da liderança. A partir desse momento que você tem um ambiente seguro, você pode se abrir para as pessoas. E quando você se abre para as pessoas, tudo é mais claro. Tudo é mais acessível. E o dar e receber feedback ou, né, o desenvolvimento é possível. Porque a pessoa se sente segura porque ela está sendo respeitada e respeitando também, né? Mas antes de você criar esse ambiente, é impossível. Ela se esconde das falas, dos comentários, sabe assim, que dá um prejuízo danado no caixa, né? Vamos combinar, né? Porque a pessoa vai começar a omitir informação, poderia estar ajudando a desenvolver, trazendo pontos de melhoria, poderia estar melhorando a gestão, a rotina, mas a minha opinião não é bem vista, a minha opinião não é válida, o que eu falo não tem importância, então deixa eu ficar quieto. Ó, se você, como empreendedor, como empresário, não tomou uma decisão difícil nos últimos 60 dias, você está se esquivando. Você está se acovardando. Boa. É impossível você, empreendedor, não tomar decisões difíceis. Eu vou te falar uma coisa, eu vendi uma grande companhia. Companhia que fabricava celular, companhia que fabricava tablet, uma companhia que fabricava maquininha de cartão de crédito. Aí você diz assim, cara, isso é fácil? Não é fácil. Lhe confesso, não é fácil. Eu fiz um jejum, 72 horas. Ah, Marcos, você vai fazer um jejum para quê? Porque dentro das minhas decisões sempre vai estar o espiritual. Uau. Sempre vai estar o espiritual. Eu te confesso que hoje eu passo 48 horas sem falar. É uma ferramenta que eu uso e sem comer. É jejum e oração. O que você faz, Marcos, nessas 48 horas? Eu vou estudar os livros que eu já li e Bíblia, porque estudar é diferente de ler. Eu vou estudar, vou me aprofundar, vou saber se aquilo ainda faz sentido para mim, que tipo de opinião mudou, né? O que na minha jornada mudou. E é muito interessante porque são nesses momentos que eu avalio o porquê que as coisas deram certo, o porquê que as coisas deram errado, por que eu repeti o erro, por que eu não repeti o acerto que eu fiz em determinadas coisas ali. Nível de discernimento absurdo, né? Absurdo. E nível de conexão espiritual absurda. Aí vem novas direções e decisões difíceis são tomadas. Direto. E você faz de quanto em quanto tempo? 2 meses, 3 meses no máximo, ou quando eu preciso de uma resposta. Quando eu preciso de uma resposta, está dentro. Eu acesso, eu busco, eu vou esmiuçar tudo aquilo que eu tenho de narrativa, legal, de reflexão, e vou buscar o que tem dentro de mim, das experiências que são empilhadas dentro de mim. Só que nem tudo que a gente faz assim, nem tudo que a gente planeja, você acerta ali no alvo. Porque eu fiz essa ferramenta porque eu tinha dificuldade de ouvir as pessoas. Eu tinha muita dificuldade de ouvir. Porque eu tenho um perfil que é mais fazejador. Que se sente desafiado e vai pra cima. Pura. Eu vou até lutar para colocar essa palavra no dicionário. É fazejador mesmo. O cara que faz, que vai pra cima. Tem uma ideia e tá fazendo. Vai pra cima. Então eu sou isso. Eu aprendo fazendo. Eu vou no meio da jornada e as coisas vão acontecendo. Zero medo de errar. Zero. Quando você diz assim, eu tenho zero medo de errar, porém, eu não vou para risco de ruína. A minha forma de olhar, de avaliar, ela é muito simples. Qualquer negócio, se você me trouxer qualquer negócio, primeiro, fala o tamanho da exposição, tá bom. Corro risco de ruína? Corro. Pode parar, não vou. Risco de ruína, eu não estou mais na idade de correr risco de ruína. Não precisa disso. Probabilidade positiva disso, qual é? Na minha época, as baladas se chamavam tertúlia, antigamente. Era uma coisa assim tão diferente. Começava por músicas diferentes, era um forró, aí depois um axé, depois uma música lenta. Aí é que você ia atrás da menina na hora da música lenta. O que eu fazia? Eu ia atrás da mais bonita, porque a probabilidade positiva de resolver minha vida era uma só. Risco de ruína só levava não tinha. Então quando você for escolher um negócio, cara, se tem um negócio que você pode explodir e resolver a tua vida, é nele que você vai, porque o risco já é grande.
O cara que vai empreender, ele já tem o risco por natureza. Agora, chega uma fase de vida que não dá mais para você dar o all-in, correr o risco de ruína. Não dá, não faz sentido para você correr risco de ruína. Então, mas tem um momento de arriscar e tem um momento de ponderar. Tem um momento. São fases de vida. A vida é faseada, são fases de vida diferentes. Cada um respeita sua fase. Ô Max, agora com esse momento, né? Você vendeu uma grande empresa, tem várias outras aí já ainda que você participa do conselho, mas de toda forma está debaixo da sua alçada, né? Presumo, me corrija se eu estiver errada, que dinheiro não é o problema faz tempo. Né? Já não está mais ali, posso ou não posso por conta do caixa, mas você já pode muita coisa, né? Presumo eu, faz tempo. O que te faz continuar? O que te faz, cara, chegar na segunda-feira com brilho no olho e continuar fazendo, continuar investindo, continuar buscando negócio, continuar em clubes de mentoria, buscando novos acessos, expandindo negócios? Se não é pelo dinheiro, é por quê? Excelente pergunta, muito obrigado, porque o que mais me faz ter esse brilho no olhar é esse desejo de aprender, que eu sei que eu vou morrer e não vai passar. Por quê? Porque de fato outras pessoas necessitam disso. E transformar a mentalidade de uma pessoa que está lá no sertão, que não tem a oportunidade de acessar outros ambientes, porque é impossível mudar mentalidade aonde ela foi moldada. Se você não sair, se você não sair daquele ambiente, você pode até voltar para ele, contribuir naquela mesa que você saiu, mas você precisa beber de uma fonte nova. Você necessita beber de uma fonte nova. E como é que você entendeu isso, Max? Nas oportunidades que eu tive de vivenciar o mundo. Eu saí, fui para o Vale do Silício, fui para Israel, fui para a China. Viajei o mundo. Tecido cerebral fez... expandiu. Não tem volta, não né? Volta não dá mais. para desver, né? É igual a agosto. A minha esposa, outro dia eu dei uma bolsa da Louis Vuitton. Ela não quer mais aquelas outras, não. Não tem volta. Não tem volta, você não tem como desgostar. Não tem como desgostar, não tem como. Desgostar é bom. Não dá para desver, não tem como desgostar. Não tem como desgostar. A mente não gostei disso, não volta mais. Paladar não retrocede, então, né? Esse desejo de transformar a mentalidade das pessoas para que elas se abram e acesse o que tem mais precioso. O que tem mais precioso, que é a tua origem. Eu quero pedir uma origem adendo. se diz essência. A origem é a sua matéria-prima. Pronto. O que é a matéria-prima? Eu já fiz isso aqui algumas vezes, eu vou repetir isso, porque pode ser que tenha alguma pessoa ali que não teve a oportunidade de escutar isso e com a sua audiência ela vai entender. Vai chegar. Isso aqui é o quê? Uma aliança. Uma aliança. Qual a matéria-prima dela? Ouro. Ok, ela é ouro. Ela é feia ou bonita? Bonita. E se eu achar feio? Ela muda o valor? Não. Por quê? Ela muda pra você, né? Porque você não vai dar o devido valor. A matéria-prima é? Ouro. Então não muda. Pronto. Quando você entende que a sua matéria-prima, ela é única. Ei, se você tirar o meu DNA aqui e fizer o DNA de Deus, vai dar positivo. Eita. A minha matéria-prima é de Deus. É da melhor qualidade. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Elas confundem a matéria-prima com o trajeto. Ao trajeto, Deus usa seu pai e sua mãe para te colocar aqui na terra. E você fica amarrado lá no interior, ou lá onde você nasceu, dizendo, não, mas a vida é assim mesmo, enraizado, mas né? é porque é assim mesmo, é porque é isso. A vida é difícil mesmo. É isso aqui, é isso aqui. Isso é o trajeto. Pronto. Quando você senta em qualquer cadeira, em qualquer mesa, entendendo que a sua matéria-prima é igual, pode ser quem for. Eu sento hoje com um bilionário, com um trilionário, com o que for na minha frente. Por quê? Eu estou firmado na minha identidade. Pronto.
Eu sei a minha matéria-prima. Eu quis abrir esse parênteses porque tem gente que acha que origem é o chão que nasceu. O origem não é o chão que você nasceu. O origem é a tua essência, aquilo que você foi feito, né? É saber de quem você é filho, né? Perfeito. E tem gente que fica, mas tem que honrar as origens, filho. Não é. Não é nessa origem que a gente está falando. Né? A origem da terra, daquele bairro, daquela região. Ali é o seu trajeto. Né? E ali é só uma etapa. E muitas vezes é um percurso para você chegar naquele lugar mais alto ao qual você foi feito para estar. E como o Marx trouxe essa passagem histórica da vida, comecei lá vendendo lenha no lombo do burro. Se não fosse a lenha no lombo do burro, não seria o Max que ele é hoje. Eu não tenho aquilo dúvida. Te forjou, né? Aquilo te trouxe musculatura, te trouxe história para contar. Imagino que a sede de vitória ainda é muito maior, né? Eu sempre falo que no vitimismo eu não encontrei nada bom. Mas na escassez ainda tem uma coisa que é interessante, que é o desejo de crescer. Pronto. O desejo de querer vencer. Eu não quero mais passar por aquilo. Aquilo me deu uma musculatura emocional tremenda. Uma musculatura emocional tremenda. Hoje eu preparo meus filhos, lógico, são momentos diferentes, fases de vida diferentes. Eu depois de 18 anos fui pai agora. Você está com 4 filhos, né? Estou com 4 filhos, a minha mais nova tem 2 meses. Então para mim assim está sendo uma bênção, né? Uma bênção de Deus, e eu entendo o quanto isso é maravilhoso poder viver isso. E os outros já são grandinhos. Já, o mais novo tem 18, né, dos grandes. Tem um com 23, um com 22, outro com 18. Então, assim, eu agradeço demais a Deus por essa oportunidade. E entender que o meu maior desafio é ser pai. Eu não tenho dúvida alguma. Uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade tremenda. É aquela decisão de tomar não e dizer sim. Quando eu vou liderar, pode vir 1.000, 2.000, ok, eu tomo aquilo, eu tomo a decisão sempre entendendo o que é melhor para a empresa. Eu já fiz N coisas que eu não concordava no sentido de, cara, isso não é bom para o Max. Isso não é bom para o colaborador, mas é bom para a empresa. Putz, adoro isso. Eu tenho que tomar a decisão no que é melhor para a empresa, porque no final é ela que vai pagar o meu salário e o do colaborador. Você entrou numa conversa que eu amo e eu brigo muito com empresários por conta disso. Que muitas vezes começa a ir por um caminho que não é o melhor para a empresa. Aí é o que eu quero, o que o outro sócio quer, o que é melhor, né, para muitas vezes até mimar os funcionários, que vai gerar um monte de problemas. E quem está olhando para o que a empresa precisa de verdade, porque como você disse, é a empresa que vai pagar para o bem ou para o mal, né? Ela que vai bancar o salário, o benefício, a lucratividade do sócio, a distribuição de lucro, mas também é ela que vai pagar o pato se a coisa desandar. E muitas vezes o ego é que entra na mesa e não a empresa. Principalmente empresas familiares. Aí começa a gerar conflitos e distensões ali, porque o que está em jogo é o poder, é o jogo de quem manda mais, de quem tem mais autoridade, ou de qual a ideia mais brilhante, e a empresa, de fato, acaba não entrando na pauta. A pauta é de ego. Muitas vezes é uma pauta de disputa de ego. Como é que você vê isso, Marcos? Vamos esticar um pouquinho mais essa pauta aí. Isso é uma pauta extremamente interessante, e eu vou compartilhar um pouco aqui, porque dentro da nossa família nós temos o que eu chamo de protocolo familiar. O que é um protocolo familiar para nós? São regras da família. Os meus filhos, eles sabem que tem um dinheirinho. No final eles sabem que tem um dinheirinho ali e tal. E quando os filhos sabem que tem um dinheirinho, o que a gente tem que fazer? Ensinar a generosidade. Ensinar a união, o compartilhamento, a lealdade, Legal. ensinar valores. E esses valores, eles estão dentro do protocolo familiar. Nós fazemos também o planejamento estratégico familiar. Da forma como a gente faz o planejamento estratégico das empresas, eu faço da família. Eu converso com eles. Eles sabem as empresas que eu tenho, qual é o percentual de cada empresa, quem é o sócio, o porquê que eu me associei. Isso dentro
eu trabalho desde Eles cedo. participam das informações. Desde cedo com eles. Legal. Desde cedo. Meu filho, que fez 18, tinha 10 anos, 11 anos, participava, não entendia. É verdade. Mas já estava ali processando. Boa. Hoje é totalmente diferente. Os meus filhos, quando faz 18 anos, ele passa um ano comigo. Direto, 100%. Isso aqui, eu estava num processo agora, meu filho estava lá comigo. Passa o dia todo comigo. Senta numa mesa de negócio, vai comigo. Vou viajar, vai comigo. Não precisa fazer faculdade. Depois, tem a opção de não fazer. Querer? 18 anos, não. Não tem a opção de não querer. Tem, não. 18 anos vai passar um ano comigo. Boa. Protocolo, porque a gente definiu antes. Tá lá no acordo já. Tá lá no acordo. Legal. Tem que ler tal livro. E um dia, eu cheguei para minha família e disse assim, vamos conversar. Tô falando isso porque tem a ver com sociedade, com empresa e tal. Vamos conversar. Aí me reuni. Vamos conversar sobre o quê? Eternidade. Eternidade? É eternidade. Se eu morrer hoje, o que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer? Não, papai, vamos conversar. Quem é o capitão da bagaça aqui? Quem é que vai capitanear aqui? Ah, bem, veja bem, tal, veja bem, tal. Não, bora definir. E eu defini com eles. O capitão é a dona Mabel. A minha esposa vai capitanear e vocês vão obedecer. Se porventura eu faltar aqui. Conversas difíceis são necessárias. Muito. Porque isso vai ficar na cabeça dos seus filhos quando você dialoga, quando você externa, quando você, sabe, do jeito que você faz na empresa, que cria um ambiente seguro, você faz na sua família para criar um ambiente seguro. E até para gerar perenidade na própria família, né? Porque tem muitos patriarcas, né, que são o fundador e quando morre, e que muita gente acha que é eterno, quando morre racha a família. Mas essa é uma das formas de quebrar o ego. Total. Lá na frente, e isso para mim é claro, eu já falo de maneira clara, os meus filhos vão casar com separação total de bem, não tem a ver com financeiro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com proteção judicial, porque o nosso país é assim. Nosso país tem que ter estratégia e eu casei com separação total, aí tive que mudar o regime. Quando eu fui mudar o regime para conversar com minha esposa, é uma conversa difícil, sim ou não? Com certeza. A minha esposa vai achar, poxa, como assim, né? Não tem nada a ver com o que a gente... Não tem a ver com relacionamento, não né? Não tem a ver. Mas se tem uma estratégia judicialmente para falar, vamos fazer, porque onde é que eu vejo os problemas maiores? Que vem do ego, do tal do ego. Total. E o ego, eu tenho uma coisinha para falar do ego, porque o ego ele é totalmente racional. O ego ele é totalmente racional. Quando ele sai da racionalidade, que transborda um pouco no lado emocional, aí ele vira um monstro. Então você tem que ter musculatura emocional para barrar ele. Deixar a jaula fechada ali. Barra ele aqui, não deixa ele passar. Porque senão, amigo, passou, virou monstro, aí você vomita no outro. Pior. E por que as empresas ou as famílias, e aí serve para você que tem exemplo, é necessário a gente falar sobre. Por quê? Porque vem os agregados. Chegam os agregados. Aí chega um agregado, sua filha casou com um garoto, aí o garoto começa a dizer, tá vendo aí? Seu irmão ganha mais do que você e não faz o que você faz. Aí é uma mistura de ego, de uma cultura externa, de uma família externa que vem contaminando. Porque você não vai escolher pelo seu filho. Exato. Você não vai escolher. Eu até gostaria de participar do processo seletivo. Ia dar uma filtrada boa, né? Ia participar do processo seletivo, mas não posso. Não e muitas famílias são tardias em tomar fazer esse tipo de conversa difícil. Aí quando falta a empresa já está sensível, a família está rachada e acaba, muitas vezes, dissolvendo a empresa, né? Quebrando. Do mesmo jeito. E quebra a família também. Do mesmo jeito são sócios. Da mesma forma são sócios. Ó, essa semana, me procurou um amigo, e o amigo, cara, com todo respeito, ele tá fazendo umas burradas assim, uma atrás da outra. Aí ele olhou para mim, cara, eu preciso de conselho. Eu digo, conselho tem compromisso com o futuro. Me fala. E o cara começou a falar. Uma burrada atrás da outra, uma burrada atrás da outra. Sabe qual foi a minha pergunta pra ele? Cadê tua mulher, mano?
Como é que tá teu casamento, cara? Como assim, cara? Não tô entendendo o que é que tem a ver com... Total. Tem tudo a ver. Porque se a tua esposa tá deixando tu fazer essas burradas, ou ela não tá sabendo, ou ela não tá nem aí pra tu, cara. Pior. Caraca, eu não consegui falar pra ela. É a voz da consciência, né? A esposa. Não falou, não compartilhou os Não desafios. compartilha. Ei, eu não entendo como você vai prosperar o teu negócio e dentro de casa você tá quebrado. Tá na Bíblia também, né? Como? A casa dividida não prospera. Não tem como. Não prospera. Não tem como. É impossível. Muito forte. Então, o cara, o meu conselho, e assim, sabe que é, quando o cara fala, é o empilhamento de experiência que você tem, que você vai vendo que existe uma desestruturação, Uhum. que é interna e que não tem a ver com o negócio, mas que está atrapalhando total, e o cara não vai prosperar. Ele não prospera dessa forma. Aí você diz, mas Marcos, não tem a ver uma coisa. Cara, eu Tem vou te tudo a dizer ver. aqui tantos exemplos. Tem tudo a ver. Tantos exemplos, sabe? Pra quem não entende, tá tudo bem. Quem não não quer enxerga, viver, né? tá tudo bem. Quem não quer enxergar, tá tudo bem. E esse nível de discernimento, só uma conexão espiritual para dar. Não tem outro caminho, né, Max? É só o discernimento espiritual. É como você disse, uma vida de jejum, oração e leitura que você vai conseguir discernir. Porque, poxa, se não está compartilhado com o cônjuge, se a visão não está alinhada, ou que seja um sócio, tá lá. A casa dividida não prospera. A gente precisa estar alinhados, né? Enquanto sócio, enquanto cônjuge, enquanto família, porque sem esse alinhamento não vai fluir. E eu falo que a vida do cristão ainda é mais desafiadora, né? Porque ele tem o conhecimento. Então, se ele tem o conhecimento, ele tem a responsabilidade. Se ele é responsável, ele vai ser cobrado por isso. E a gente não tem como querer andar por caminhos diferentes, senão aquele. A gente vai voltar para onde não deveria ter saído. Toda a vida. Assim, perfeito. Nós estamos falando exatamente de liberdade empresarial e assim, liberdade empresarial tem a ver com processo cultural, ok. Tem a ver com recurso financeiro, talvez. Mas tem a ver também com algumas escolhas. Uhum. Quando você define montar uma estrutura de negócio, eu estava comentando um pouco antes aqui nos nossos bastidores, que eu estou conversando com uma pessoa amiga, uma pessoa que eu quero muito bem, que eu tenho muito respeito, que já tem um certo resultado e que achou super interessante um dos negócios que a gente tem. Mas eu preciso conviver mais com essas pessoas. E eu acredito nessa inteligência do convívio. Uhum. Por trás do convívio existe uma inteligência. Se precisar ser submissa, eu sou. Para mim saber o que é que o outro quer comigo. Uhum. Eu preciso entender o que de fato as pessoas querem comigo. Eu preciso entender a autenticidade daquelas pessoas, com quem elas estão. Às vezes ela está andando com uma pessoa, um player qualquer de mercado, já te trata diferente, já te olha diferente, já não fala mais contigo. Qual a intenção por trás daquilo? Qual é a autenticidade que a pessoa tem? Então, escolher uma pessoa para ser seu parceiro de negócio passa por algumas etapas. Eu não escolho nenhum, não existe possibilidade de eu escolher uma pessoa que eu não confio para botar na mesa e a minha esposa de lado. E o cara fica olhando assim com os olhos para baixo, o outro. Não vou. Jamais eu vou colocar uma pessoa que eu não tenha confiança para sentar na mesa. E como é que eu avalio isso? Olha como ele trata a família. Olha como ele trata a família dele. Olha como ele trata o filho dele. Olha como ele trata a esposa dele. Olha como a esposa trata ele. Olha se isso é verdadeiro. Convive um pouco mais, vai jantar, vai sentar na mesa. Então, para você ter liberdade, você precisa ter uma escolha boa. Você precisa conduzir de forma coerente isso. E toda sociedade que você for fazer, também é importante deixar claro algumas regras. Uhum. Marcos, você vai fazer um bom acordo societário? Você vai fazer um bom acordo societário. Mas eu vou te dizer uma coisa, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Eu tinha um bom acordo, um sócio, o cara morreu com 50 anos, aí deixou lá 2 viúvas para mim. Eu tive que tratar com 2 viúvas. No acordo não tinha 2 viúvas. Como é que eu ia fazer com 2 viúvas? Tinha como é que eu ia fazer com a família. Mas não tinha como eu ia fazer com 2. Qual que é original e qual que é agregado? Qual que é? E Como agora? é que resolve? Aí, ali eu aprendi que nenhum problema aguenta um abraço.
Nenhum problema aguenta um abraço. O que eu fiz? Mas não é um abraço. É um abraço assim, ó. Você se abraça com ele, você cerca o problema, você, sabe, tora o problema no meio, você quebra ele no meio. Só solta você, problema, quando você se desmanchar. Eu fiz isso. Boa. Eu fiz uma. Como é que chama o documento? Quando Inventário? O inventário. Eu fiz um inventário em 3 meses. E com duas ainda. Com duas. E uma assinou uma renúncia de herança. Caramba. A outra não precisa saber. Mas eu tive que enfrentar. Eu disse, olha, vamos aqui, não vamos tem como isso. fugir, né? Não tem como fugir. Isso tá o cara vai escrever isso dentro de um acordo societário, mas isso vai te dando a musculatura emocional. Sensacional. Max, você trouxe alguns pontos que eu quero dar uma explorada um pouco mais aqui. Seus inimigos, né? Escassez, vitimismo. E eu peguei nas entrelinhas também que a covardia você abomina, né? Abomina. Covardia, escassez e vitimismo. E são características muito enraizadas da imensa maioria da população brasileira. Como é que a gente pode unir força e combater essas desgraças, hein, Max? Tô junto na missão, porque é doentio o quanto isso aprisiona as pessoas, primeiro, num padrão de vida muito abaixo da capacidade. Até antes de vir para cá, eu fiz um story e estava falando mais ou menos sobre isso. O nosso papel de empresário, de educar as pessoas, de disciplinar, começando dentro de casa com os filhos. Se eu não consigo dizer não para o meu filho, como é que vai ser dentro da empresa? Se eu não consigo me posicionar com conversas difíceis dentro de casa, como é que vai ser na empresa? E muitas vezes a nossa covardia faz a gente... pega aqui, moleque, vai ficar o dia inteiro no celular mesmo. Fica ali, né, assistindo qualquer coisa com qualquer pessoa, porque eu não quero me posicionar. Tô sendo uma mãe covarde. E às vezes a gente é um líder, um gestor, um empresário covarde, porque foge dos problemas. E aí, a escassez e o vitimismo tá tudo nesse bolo, né? A covardia, ela é tão silenciosa que até eu vejo líderes se acovardando, dizendo que está delegando. Pronto. Eu deleguei, não, você se acovardou. Você se acovardou porque você não abraçou o problema. Você se acovardou porque você não enfrentou. Você se acovardou porque você não tomou as decisões. Aí você não toma as decisões, se acovarda e depois reclama das dores. E entra no vitimismo de novo. Entra no vitimismo. É um ciclo vicioso, aí entra no vitimismo. E como é que eu combato isso? Só com transformação de mentalidade. Pronto. Agora eu vou lhe falar uma coisa que eu aprendi na jornada. Em que momento a gente dar a mão para as pessoas, para trazer elas e mudar a mentalidade? Porque só não dá. Elas precisam querer. Tem que querer. Então, só se ajuda as quem quer ser ajudado. pessoas que querem, elas são mais ambiciosas. Tem 2 características nas pessoas que eu avalio que, para mim, são elas que eu abraço. São essas pessoas que têm essas características que eu amo estar perto. Uhum. São as 2, que é a ambição e a humildade. Sabe aquele cara ambicioso que quer crescer, mas que é humilde para reconhecer que precisa aprender, para reconhecer que ele não sabe de ensinável, tudo. Né? Que tem um coração de aprendiz. Boa. São essas pessoas que eu realmente pago o pau. Boa. Digo assim, cara, vem para perto de mim, o que eu puder, a gente vai estar junto, nós vamos dividir, a gente vai construir. São essas pessoas. Agora, tem algumas que, de fato, é um problema de natureza. Uhum. E o que é um problema de natureza, Max? Vou explicar. Tem gente que cria porco dentro de casa. Olha que interessante. E deixa o porco bonitinho, limpinho, até veste o porco, você acredita? Veste o porco. Só que no dia que o porco vê uma lama, o que é que acontece? Vai chafurdar na lama. Por quê? Porque é porco. A natureza dele é aquilo. E por que tem pessoas que você limpa, orienta, deixa bem limpinho, ele não pode ver uma lama que... Pior, né? Natureza. Aí eu entrego para Jesus. Aí se não se conserta no ministério, não é para mim. Boa. Aí amigo, até aqui deu. Boa. O teu problema é de natureza. O teu problema
já não é mais mentalidade, o teu problema já não é mais escassez. O que depende teu de problema, você vai abraçado. Eu fui abraçar de problema de outros, porque eu me sentia como líder responsável por aquilo, e todo líder, ele é corresponsável pelo liderado. Ele é corresponsável. Ele é corresponsável por quê? Porque você não muda se o cara não quiser, mas você auxilia sim no processo de mudança de qualquer liderado. Sim. A gente joga uma faísca ali, né? Se tiver um pouquinho de combustível, ele vai pegar, né? Exatamente. Vai pegar. Ele vai pegar. E o que você detecta na pessoa para falar, essa tem ambição, essa não tem ambição? Quais são os traços, as crenças que você vê gritar aí que já te aponta? Primeiro é o desejo de querer crescer, assim, é natural. Quando você conversa com uma pessoa ambiciosa, você percebe o que ela quer. Quando ela senta na tua frente, ela já diz o que ela quer. Ela já consegue visualizar, ela já consegue, na mente dela já se realizou. Aí você só ajuda ela a realizar aquilo. Dá uma acelerada no processo. Dá acelerada. Você pega ela e acelera. Boa. E humildade? Humildade você precisa viver através das suas ações. Humildade não é uma coisa que você fala da boca para fora. Humildade não é ser um cara coitadinho. A gente confunde humildade com pobreza, né? Humildade não é ser um cara subordinado. Humildade também, como eu disse, se eu precisar ser subordinado para entender o que o outro quer, eu vou ser. Porque eu sou humilde o suficiente para entender assim, o que esse cara quer comigo? Eu não sou soberbo. Eu sou um cara que humildade para mim é você ser autêntico, sabe? É você ser autêntico. Humildade é você ser sincero com as pessoas. Então, o senso de humildade está nas suas atitudes. Boa. Nas ela suas grita, atitudes. Né? Assim como o orgulho, a soberba, a arrogância também grita, né? É latente isso. Eu vejo que isso é um maior desafio, talvez, dos empresários. Saber entender pessoas, entender o comportamento, as crenças, perceber os traços. Eu falo, gente, tem coisa que no processo seletivo, na primeira conversa, já pega. O tanto de problema que essa pessoa vai dar se você trouxer para dentro. Mas às vezes até a pressa, né, de querer logo contratar ou de querer resolver as coisas, ou a pressa da rotina do dia a dia, não parar e respirar. Entenda e conecta com essa pessoa para você fazer um bom processo seletivo, para você filtrar. Eu falo, na conversa vem a crença. Pela conversa você consegue entender o chão que ela pisou, que ela está pisando, que ela pretende pisar. A gente consegue perceber muita coisa. Vai adivinhar 100%? Lógico que não. Mas você consegue ter bastante ingrediente ali para tomar algumas decisões. Eu não tenho dúvida. Eu acredito que, na verdade, eu tenho algumas características que eu carrego como vida. E o que me deu distanciamento quando eu falo distanciamento, porque eu acredito que você deve estar um pouco à frente do que a sua empresa precisa. Não adianta você pegar um Jorge Paulo Lema e trazer para dentro da tua empresa aqui, que não é bem o momento para aquilo. Mas também você não pode pegar um cara que não entende, então você tem que estar um pouco à frente. Por isso que eu me distanciei um pouco a nível de liderança. E dizer assim, eu preciso aprender. Eu preciso estar nos grupos onde aquelas grandes cabeças pensantes estão. Eu preciso estar ali com humildade mesmo, mas com ambição de crescer. Eu preciso estar com essas características ardentes dentro de mim, como ser humano, para que isso eu vá evoluindo passo a passo, vá construindo esse histórico passo a passo, para que eu e o meu time consiga crescer. Porque nenhum time, ele é maior que a liderança. Ponto. Então você vem, a liderança, busca, despeja no time. Vai, olha, identifica qual o líder geracional daquilo, quem é o líder geracional, é aquele dali, então treina mais, investe mais, constrói mais com ele, auxilia, ajuda, dá atenção, paga, incentiva aquilo, porque é dali que vai sair as grandes conquistas da tua empresa. Maravilhoso. Vamos fazer uma provocação aqui para quem está em casa. Eu vejo muitos empresários que estão como donos do negócio, estão ali à frente do negócio, mas não estão naquele movimento intencional que a gente conversou lá no começo do podcast.
Estão ali, deitados eternamente em berço esplêndido, convivendo com um monte de problema, desafio e confusão, mas não está no movimento que inspira o liderado. Fala, nossa, eu quero ser alguém como o meu patrão, eu quero ser alguém como o meu líder, porque ele não inspira nada. A pessoa não gera movimento, não gera resultado, não lidera, não está crescendo a empresa, não está crescendo a própria vida, mas que é um time engajado, comprometido, que veste a camisa e que faz a cabeça do dono. Essa conta fecha, Jefferson? Não, lógico que não, nunca vai fechar. Eu fiz uma pergunta muito interessante para o meu time. Aliás, algumas. Umas quando eu estava dentro do time e outras quando eu me ausentei do time. Olha como é legal. Quando eu estava dentro do time, o que as pessoas mais admiravam em mim quanto características? O que você acha? Pergunta difícil pra você fazer pro time, hein? Não é? Mas o que você acha que eles responderam? Acho que o visionário, o fazedor, assim, alguém que puxa resultado. Olha que legal. Eu também imaginei algo assim. Mas sabe o que eles falaram? O que eles mais admiram em mim é como eu trato a minha família. Uau. Como eu trato a minha família. Eu jamais poderia imaginar que isso afetaria, isso seria espelhado para eles. Isso é liderança, né? Exemplo, né? E eu comecei a observar depois que os colaboradores entravam na nossa empresa, o como eles tratavam a família. Aí eu comecei a perceber e colher depoimentos da família. Eu comecei a medir resultado a partir daí. Que legal. É o termômetro. Termômetro. Se o cara melhorou com a família, ele vai melhorar dentro da empresa. Ponto. Pode olhar. Melhorou com a família, olha dentro da empresa. Reflexo direto. Né? Aí eu disse, caraca, olha o senso que você vai ficando, o ajuste fino que você vai montando. Porque o que acontece? Para você realizar grandes coisas, você passa por dois caminhos. O caminho do risco, que não dá para realizar grandes coisas sem risco, e o caminho da responsabilidade. Quer fazer mais dinheiro? Chama a responsabilidade para si. Quer fazer mais? Chama o risco para si. O colaborador acredita que vai crescer na empresa nas horas que está trabalhando. E, sinceramente, o que lhe faz crescer é o que você faz depois do trabalho. Não é o quanto você trabalha. É depois do trabalho. Boa. E eu venho fazendo isso com meus colaboradores há 20 anos, 20 e tantos anos ali, dizendo, cara, não é o que você faz aqui, é o que você faz depois. Mas como assim? Sempre os primeiros, nós temos um onboard lá, o nosso onboard é de um mês. Independente do cargo. Você passa por todos os cargos da empresa, o onboard. E uma das coisas que a gente trabalha, que é a nossa causa, é a mentalidade. Então ele já vai sabendo que não é o que ele vai fazer ali que vai transformar a vida dele. Zero surpresa. Zero. Boa. É o que ele vai fazer depois do trabalho. E aí, se ele vai fazer a leitura, tem gente que chega na empresa que nunca leu nenhum livro. O cara não está enraizado nisso. E aí nós temos os clubes de leitura dentro. Que legal. Então tem momentos que o setor para culturalmente e diz, eu estou lendo esse livro, é esse que a gente vai ler o capítulo, ok. Então começa a se enraizar, aí o que ele faz depois? Aí o nível de investimento, porque tem alguns colaboradores que esperam o investimento só da empresa. Esse também não vai prosperar. Não vai. Não vai prosperar. A responsabilidade é da empresa dele não, né? Não esse cara não vai ser geracional nunca. Agora o cara que tira o que ele ganha do bolso, né? Que vai reinvestindo, que vai conduzindo. E tem gente que não aproveita nem o gratuito, né? O gratuito não tem valor. Não aproveita nem o gratuito. Imagina pagar, a pessoa não paga. Então você já sabe no comportamento, ele grita, fala, o comportamento grita. Eu comecei a fazer agora mentoria com os liderados. O que seria? Como eu acabei abrindo um espaço na minha agenda, e aí eu tô pegando aqueles liderados que têm dificuldades específicas 1 hora. 1 hora por semana. Faço 4 horas, é um mês. 4 sessões. Vamos lá. Mentoria é você que traz a demanda. PDI sou eu que te levo. Ok? Então, mentoria, qual é a tua dúvida? Traz que eu vou te ajudar. Foi tão maravilhoso que eu tanto ajudei como eu tirei dentro de mim o que eu nem sabia que tinha. Pronto.
A gente muito aprende quando ensina, né? Aprende mais. É demais da Aprende conta, demais, é uma bom troca, demais. né? É uma troca. Mas você precisa Sensacional. estar disponível para isso. Você precisa entender que isso é importante para sua companhia. Você precisa ter compreensão que o que você faz ali, o que você planta, eu sempre digo, nunca deixe de plantar. Você não sabe quando vai colher. Uhum. Você Nem não quando, sabe, nem com quem, né? nem com quem. E tem as estações. Tem estação que é para plantar. É burrice querer colher. Agora tem estação que é para colher. É burrice não colher. Aproveita, né? Aproveita. Boa. Então, se está no momento de colheita, colhe. Boa. Colhe. É momento de colheita, então eu vou colher. Se aquilo Maravilhoso. veio para mim, é que receba. Receba. E isso eu aprendi porque a minha identidade firmada. Lembra da matéria-prima? Pronto, identidade Sabe quem firmada. você é é, aquilo. tá. Sei quem eu A é. vida fica mais fácil, né? E assim eu vou trabalhando colaborador para colaborador. Que legal. Vou trabalhando um a um. Agora também, quando eu tenho um problema de natureza, eu sou claro. Seu problema é natureza. Não dá mais para trabalhar com você. Você quer ser um porquinho, não pode ver uma lama que vai lá e cai. Não adianta querer Então ser pet, não né? é comigo. Eu Não costumo é dizer comigo. assim, devolve pra mãe, né? Não é na empresa que você vai resolver, a mãe que resolva, porque ela que não criou. Uhum. É um problema de berço. Uau! Gente, olha quanta coisa que se você for muito atento, tiver realmente vontade, sede de aprender, humildade, você deve ter anotado pra caramba e aprendido muito aqui. Eu vejo que a conversa toda girou em torno do quê? De pessoas. Né? Jim Collins já fala, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, apesar dos desafios, né, da atualidade com relação a pessoas, a gente precisa cada vez mais entender que sem pessoas a empresa não vai trazer o resultado, trazer a produtividade, trazer a liberdade, trazer o lucro. Então, você também não vai ser diferença nesse mundo se você não investir em pessoas. Então, olha para essa pauta com carinho, se dedica, se compromete realmente a ser uma pessoa melhor e investir nas pessoas que estão na sua empresa, porque com certeza vai dar ROI, né, Max? Vai dar ROI. Vai dar ROI. Vai dar liberdade. Vai dar empresarial. liberdade, vai dar ROI, vai dar lucro e você vai viver uma vida com certeza muito mais leve. Então aprenda a gerir, a contratar, a liderar pessoas que a tua empresa vai dar super certo. Max, já foi aqui 1h e tanto já de conversa, por mim passava, mas temos compromisso, né? E quero agradecer imensamente esse papo, acho que tem episódio para desdobrar em outro, dá para fazer uma série de Netflix aqui, né? Falar de liderança e gestão de pessoas, é um tema que eu adoro e que eu vejo que realmente faz toda a diferença nas empresas. E parabéns por ser essa pessoa que investe em pessoas e que realmente acredita nas pessoas certas, né? Essa empresa que eu falei aqui, a maioria dos exemplos, que fica no Ceará, nós fomos eleitos pelo GPTW a segunda melhor empresa para trabalhar do Brasil. Uau! No nosso segmento, no nosso setor, Nada do Brasil. Por acaso, hein? Então a gente constrói isso já há décadas, não vai acontecer da noite para o dia. Uhum. Nós estamos numa geração onde a IA vai a cada dia se aprofundar e se aprofundar. Mas o que eu quero dizer para você é que na terra de robô, quem tem coração é rei. Então, vai ter a era e sempre terá a era da humanidade. E a gente cada vez mais tem que ser humano, precisa, existe a necessidade, existe o sentimento. Ninguém vai negligenciar o que está acontecendo no mundo, ok? Não. Mas as pessoas são necessárias. Muito. Né? Então, se eu puder deixar um recado para você... Essa que é mandar a pedida, né? Manda recado para a turma aqui para gente. De forma específica para você. De forma específica para você. Uma das coisas que eu aprendi na nossa jornada, assim, na minha jornada de 30 anos empreendendo, proteja sua confiança. Boa. Proteja sua confiança porque ela precisa ser intocável. Ninguém pode ferir a sua confiança. Ninguém. Na hora que chegar perto, blinde a sua confiança. E para proteger sua confiança, 2 pontos. Cumpra para o outro o que você prometeu. E cumpra para você mesmo o que você se comprometeu com você. Boa. São 2 formas de você proteger a confiança. Não existe possibilidade de ser humano nenhum não chegar no seu objetivo se a confiança estiver protegida. Uau. Pegou? Pegou a mensagem? Pegou a visão?
Max, obrigada. Parabéns por toda a trajetória, por tanta história, por tantas empresas, por tanto sucesso e principalmente o primeiro sucesso dentro da família, dentro da casa, né? Amém. É lá que tudo começa e a partir de lá que tudo se desdobra e faz sentido. Então, parabéns e muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Tamo junto, eu que agradeço. Deus abençoe vocês e os seus projetos, viu? Obrigada. Valeu. Gente, já assinou aqui o canal, já se inscreveu? E eu te vejo no próximo podcast Liberdade Empresarial.